Voltamos com o Tocantarte e hoje eu estou recebendo aqui na TV Assembleia a jornalista e produtora cultural Suzana Barros. Suzana, você, como a gente falou no bloco anterior, chegou aqui com a publicidade, mas você tem uma carreira extraordinária no jornalismo, na comunicação do Tocantins. Aí, como começou essa história da Suzana jornalista? Então, na verdade, quando eu vim para cá, eu já tinha acabado de me formar, né, mas na atuação do jornalismo. E a gente veio para uma sociedade com esse amigo que é Ferreirinha da Ébano, né? Praticamente a gente fazia tudo junto, eu, Ariená. E desfez, a sociedade foi desfeita, né? E eu, Ariená e Penaforte, que também é da Assembleia, do jornalista, a gente abriu uma agência, mas só que a gente abriu a dimensão, né? Mas a dimensão não dava condições para a gente se manter. Então, a gente tinha que atuar no jornalismo, né? Então, foi quando eu passei pela antiga TV Palmas, né? E a gente foi como produtora lá. E até que chegou uma hora que precisava uma coisa ou outra, né? Seguir pela agência, estava tendo umas demandas, né? Umas demandas boas, mas que não dava para sustentar os 3 sócios, né? Ainda não era o suficiente para sustentar os 3 sócios. A Ariená tinha uma base familiar melhor, né? Que dava uma garantia a ela tinha uns bens que ela vendeu. E eu e Penaforte, eu no caso, né? Não tive, eu falei para ela, eu não posso, porque eu preciso me sustentar, né? Aí foi quando eu realmente comecei a me dedicar mais ao jornalismo aqui, né? Então, comecei atuando em assessoria de comunicação, me identifiquei, né? Nunca pensei em assessoria, eu sempre pensei em rádio. Para mim, o meu sonho era rádio, né? Só que na época, a minha voz era tão feia, tão gasguita, que não pude realizar meu sonho, né? E aí vim para o jornalismo, do RedeSat recebi uma proposta para ir para o governo do estado e pronto, e ali trilhei a minha vida como assessoria, né? Em assessoria de imprensa e de comunicação. Então, e o lado Suzana Barros, artista plástica? Fala aí. Então, esse eu acho que eu digo que eu acho que hoje eu tenho assim uma consciência de que eu acho que é o mais forte e o melhor que eu tenho, sabe? Até mais do que o jornalismo. O jornalismo foi a minha base de sustentação, na verdade, né? Porque eu comecei, meu primeiro curso foi artes, né? E foi onde, com 6 meses eu comecei o curso, me identificava e logo comecei a estagiar. Gente, meu primeiro estágio foi um hospital de loucos, você não tem noção. Eu não dormia, Aldão, eu não dormia. A gente tinha que levar os loucos para uma sala e os pacientes para uma sala e ali trabalhar com eles. E tinha uns que eles eram, os que eu mais amava, eles eram os mais perigosos, né? E poderia qualquer hora, e a gente trabalhava com tesoura, com coisa, eu dizia, eu não posso dar as costas aqui. Aí, de lá já saí, já fui para conseguir jornalismo, ainda estou indo jornalismo lá por um ano, né? Que foi onde eu tive a base com grandes reportagens, né? Eu ficava responsável por uma editoria que todo dia era um assunto. Mulher, turismo, cultura, né? Então, me deu essa base que eu ainda trago hoje, né? Que é a questão exatamente do turismo, pela Abragete, né? Mas essa coisa aconteceu no Piauí. No Piauí, Teresina. Pois é, você recebeu um dos prêmios mais importantes do jornalismo brasileiro, que é o Prêmio ESSO de jornalismo. Com que reportagem? Foram uma série de reportagens, né? Na verdade 3, sobre educação, os temas atualíssimos, né? Que ainda hoje, que é exatamente esse problema do repasse da informação, né, da formação dos professores, que envolve o que é repassado para os alunos. Então, aquela história de
eu finjo que ensino e você finge que aprende, né? Que está ainda, acredito que bem atual nos dias de hoje, né? Um tema que realmente, infelizmente, mas a gente vê o Tocantins está bem na fita, né? Tá em relação a isso, índice de evasão. Eu estava vendo hoje, o governo do estado, a gente conseguiu uns méritos bons na época na área da educação, né? E isso é bom porque a gente sente que está mudando alguma coisa. Bom demais. Agora, voltando um pouco à questão da Suzana, artista plástica, tem obras de você espalhadas pelo mundo, né? Sim, sim, eu tive uma oportunidade boa enquanto na Secretaria da Cultura, né, que eu já também trabalhei lá, foi uma das assessorias, e aí tive a oportunidade de ver alguns editais, algumas, né, planejamento, então foi quando realmente eu decidi fazer, foi a época que eu mais produzi, né, então houve oportunidade de exposição na França, né, e aí de lá algumas exposições aqui, né, e alguns trabalhos meus hoje, graças a Deus, eu nunca me dediquei só à arte, para dizer, vou fazer isso, né, mas hoje já tem obras minhas espalhadas em São Paulo, e alguns lugares no exterior também. E você não continua, não, com esse seu lado de artista plástico? Agora eu estou bem mais reservada, sabe? Eu digo que o jornalismo, ele praticamente meio que assassinou esse meu lado, porque é diferente, né? O jornalismo é ali a questão da praticidade, e a arte é aquela coisa da criação, né? Na publicidade, eu ainda me aproximava mais, porque a publicidade te dá essa abertura para criar, né? Que é a parte que eu amo, na verdade eu amo. E assim, eu tô voltando. Então volte, sabe? Tô voltando, tô começando, reiniciando os trabalhos, né? Querendo retomar algumas coisas que me fazem bem, né? Não, então volte, porque esse tipo de coisa que você faz não faz bem só a você, faz bem para todo mundo, para os olhos de todo mundo, né? Hoje eu estou conversando com a jornalista e produtora cultural Suzana Barros. Nós vamos para um rápido intervalo e voltamos já já.